nesta casa, podeis perfeitamente concluir o pensamento íntimo do Senhor. A sua palavra sobre o rico e Lázaro, também é muito frisante. O trecho do seu sermão no monte que assim começa, não ajunteis para vós tesouros na terra, é mais que categórico. No Capitão V 1934, Mateus, os leitores ajuizarão melhor esses preceitos. As ordenações do Senhor para que seus discípulos não carregassem ouro nem prata, nem alforjes, demonstram muito bem o desapego aos bens terrenos que todos deveriam ter. E o interessante é ainda que todas essas ordenações concordam perfeitamente com os preceitos de João Batista, que foi o precursor de Jesus. A pregação de João é um apelo à humildade, ao arrependimento e ao desapego aos bens da terra. No Capitão 3, 10, quando o povo perguntou a João o que deveria fazer, o Batista respondeu: aquele que tem 2 túnicas, dê uma ao que não tem, e aquele que tem comida faça o mesmo. A dizer com franqueza, segundo a linguagem dos tempos atuais, os 2 grandes revolucionários cristãos eram francamente comunistas. Ninguém há que, lendo os Evangelhos e o Novo Testamento, nos possa contestar esta verdade. Naturalmente que não se tratava de um comunismo materialista, que degenera em anarquismo, mas poderíamos intitulá-lo comunismo cristão, com todas as insígnias de fraternidade, igualdade e liberdade. Estas 3 palavras, sob a paternidade de Deus, representam a trilogia divina. Elas se estreitam e interpenetram. Não é possível desuni-las, pois, perderiam o seu significado verdadeiro. De fato, como pôr em prática e ajuizar a igualdade sem a fraternidade, quando só a fraternidade poderá regular com justiça a igualdade? A igualdade, tomada arbitrariamente, é de impossível execução. No próprio universo nós vemos que a lei que reina é de absoluta desigualdade. Não há uma estrela semelhante em absoluto à outra, não há um rio que seja igual ao outro na terra, não há 2 folhas de uma árvore, assim como não há 2 árvores iguais. Nas nossas próprias mãos não temos 2 dedos iguais. A desigualdade é o brasão do universo. Entretanto, tudo vive, tudo progride, tudo se movimenta, porque tudo é regido por uma lei, que tanto tem ação sobre o grande como o pequeno, sobre uma gota de água, um grão de areia, como sobre os mais volumosos rios, o mais poderoso sol, a mais portentosa estrela que se balança no éter. O próprio éter está debaixo da direção dessa lei de unidade que rege a diversidade. A lei da relatividade descoberta por Einstein é uma pura verdade e não vigora unicamente para as grandes coisas, mas também para as mínimas. A igualdade como a liberdade são, portanto, leis que só podem ser regidas pela lei da fraternidade. Na comunidade cristã, conforme deparamos nos Atos, todos os bens dos cristãos eram reduzidos a dinheiro, sendo estes haveres depositados em bem da comunidade, isto é, de todos, e administrados pelos apóstolos. Está bem claro no texto que a repartição se efetuava periodicamente a cada um segundo sua necessidade. Não havia, na comunidade, propriedades reservadas, bens pessoais, mas o que havia pertencia a todos, por isso que nenhum necessitado havia entre eles. Essa união, solidariedade fraterna, constituía uma contribuição forte para que o poder de Deus se manifestasse por meio deles. O testemunho que eles davam de sua fé, da obediência severa aos preceitos de Cristo, tornava-os respeitados e até temidos, devido às maravilhas que se iam verificando. Diz o texto que José, companheiro de Matias, havia sido convidado pelos 11, para tomar parte no apostolado, mas que a sorte recaiu neste, e possuindo José uma propriedade, um campo, vendeu-o, entregando o dinheiro aos apóstolos. José foi cognominado Barnabé, que quer dizer, filho da exortação, ou seja, da consolação. José era da tribo de Levi, natural de Chipre. Não podemos terminar este capítulo, sem fazer referências ao modo por que tem sido interpretada pelas igrejas oficiais, com especialidade a romana, essa resolução dos apóstolos sobre a constituição da comunidade cristã. As igrejas, umas instituindo o dízimo, outras vivendo, com as suas numerosas associações, confrarias, conventos, templos e sacerdotes,
Padres e frades, freiras, à custa do povo, baseiam essa sua atitude, nos versos acima descritos, dos Atos, transviando assim por completo, o pensamento apostólico. Nas congregações primitivas, como a que reuniu em Jerusalém 5.000 almas, todos participavam dos bens, todos comiam do mesmo bolo, todos se vestiam da mesma linhagem. Na congregação católica é muito diferente. São os sacerdotes que vivem à custa do povo e pelas espórtulas e donativos que recebem, enchem as suas arcas de ouro, prata, pedras preciosas, adquirem fazendas e terrenos, edificam quintas e palácios, chegando a constituir um estado separado, como é o Vaticano. Não lhes faltam carruagens, automóveis, rádios, telefones, telégrafos. Os párocos de todas as cidades, quando não têm propriedades, têm depósitos mais ou menos avultados nos bancos. Em todo o mundo as construções, igrejas e catedrais, são feitas à custa do povo, e, entretanto, são propriedades do catolicismo. O comunismo romano é uma obra de astúcia admirável. A igreja tudo recebe e nada dá. Entretanto, são também comunidades, onde todos os clérigos participam do produto recolhido em seus cofres. Não podíamos deixar de salientar esse fato digno de menção, para deixar ver, mais uma vez, que a obra sacerdotal é a antítese da obra apostólica. Enquanto os apóstolos se esforçam para pôr em prática os preceitos do Senhor, os sacerdotes desnaturam e desvalorizam a obra do cristianismo. Os apóstolos e seus discípulos viviam para a religião, chegando a sacrificar seus bens em benefício da comunidade. Os sacerdotes vivem da religião, traficando com as coisas santas e sugando o dinheiro dos homens para viverem comodamente, sempre fora da lei do máximo esforço. Ananias e Safira. Mais um homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher e, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. E Pedro disse-lhes: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retiveses parte do preço do terreno? Porventura, se não o vendesse, não seria ele teu, e vendido não estava o preço no teu poder? Como formaste este desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ao ouvir estas palavras, caiu e expirou, e sobreveio grande temor a todos os ouvintes. E levantando-se os moços, amortalharam-no e levando-o para fora, sepultaram-no. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas entrou sua mulher, não sabendo o que tinha sucedido. E Pedro perguntou-lhe: Dize-me se vendeste portanto o terreno. Ela respondeu: Sim, portanto. Mas Pedro disse-lhe: Por que é que vós combinastes provar o Espírito do Senhor? Eis à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles te levarão a ti para fora. Imediatamente caiu aos pés dele e expirou, e entrando os mancebos, acharam-na morta e levando-a para fora, sepultaram-na junto ao seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos que ouviram estas coisas. Atos, v. 111. A missão dos apóstolos, desde o seu início no cenáculo de Jerusalém, foi acompanhada por larga contribuição de fenômenos ostensivos verdadeiramente surpreendentes e maravilhosos. O estudante dos Atos fica absorto ao contemplar a descrição de tais fatos que, ora se assemelhavam à brisa que cicia, ora à faísca que atroa e aterroriza. Uma palavra dos apóstolos cura enfermos, saneia membros paralisados. De outro lado, uma acusação que qualquer deles faz, subjuga o delinquente, fulmina, abate. O caso de Ananias e Safira é, verdadeiramente, subjugador, e se meditarmos maduramente sobre o que ocorreu ao casal que aspirava a entrar na comunidade cristã, não podemos deixar de ver a ação destruidora de um inimigo da nova fé, arremessando exânime no chão tanto o marido como a mulher, simultaneamente, ao verem-se descobertos e censurados por Pedro, como o tentador que queria deprimir o Espírito Santo, trazendo para a nova agremiação indivíduos submissos à sua nefasta influência. Esta expressão de Pedro nos esclarece bem este ponto: Ananias,
Porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, e retiveses parte do preço do terreno. Seria, porventura, esta uma frase mortífera para infundir temor àqueles que, candidatos ao cristianismo nascente, deveriam ter submissão às exortações do alto, e bastante humildade para poderem participar das dádivas celestes? O caso que acabamos de ler nos parece um desses casos de possessão de espírito que deixou o casal Ananias em estado de catalepsia, ou seja, de morte aparente. Esses fenômenos eram muito vulgares na Judéia, segundo lemos no Novo Testamento. Nos evangelhos temos, por exemplo, o caso da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim, e mais semelhante ainda ao que estudamos, o epilético que era arremessado na água e no fogo pelo Espírito Marcos 9, 14-29, e que ao ser ordenada sua retirada por Jesus, arremessou o menino ao chão, deixando-o como morto, a ponto de o povo dizer, morreu v. 26. Em outras obras, já tratamos mais circunstanciadamente desses casos de catalepsia, e no livro dos médiuns, de Allan Kardec, os leitores estudarão melhor esses fenômenos de subjugação e possessão. Essas crises, outrora, na Judéia, eram tomadas como estado de morte e seguidas de quase imediato enterramento. Seja como for, no caso de Ananias e Safira, somos propensos a crer que tal enterramento não se tivesse efetuado, mas que ambos, retirados pelos moços da comunidade, passada a crise que lhes sobreviera, tornaram a si. A narração de Lucas é incompleta, nada mais refere sobre o casal Ananias e a consequência de sua morte, pela qual seriam responsabilizados e severamente punidos os apóstolos. Nos Atos não é registrado processo algum a tal respeito. A prisão de todos eles, relatada nos versos 17 e seguintes, não foi absolutamente por crime de morte, mas sim por crime de curas. Ora, se a audácia e o absolutismo sacerdotal naquele tempo chegavam ao auge de encerrar os apóstolos na prisão por curarem doentes, o que não fariam tais sacerdotes se algum deles matasse qualquer indivíduo? E seria possível que os sacerdotes, a polícia, os agentes do governo, poderiam ignorar numa época de opressão como aquela em que se achavam os discípulos de Jesus e de terrível perseguição, que os padres e governos de então moviam contra os discípulos de Jesus, caso se tivesse verificado a morte de Ananias e Safira? O que podemos concluir do capítulo transcrito dos Atos, é que os apóstolos não admitiam na sua comuna, hipócritas nem mentirosos, e por isso julgaram de bom alvitre expulsar dela aqueles neófitos que, no dizer de Jesus, não se achavam, como é preciso aos que comparecem ao grande banquete, com a túnica nupcial. Não se diga também que os apóstolos exigiam aos que ingressavam em suas fileiras todos os seus bens. Por estas palavras de Pedro, se observa que eles desejavam dádivas espontâneas e não forçadas. Porventura, se não o vendesses, não seria ele teu, e vendido, não estava o preço em teu poder? Os milagres e as curas à prisão dos apóstolos. E faziam-se muitos milagres e prodígios entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos estavam de comum acordo no pórtico de Salomão. Dos outros, porém, nenhum ousava juntar-se a eles, mas o povo os engrandecia, e cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor, homens e mulheres em grande número, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os porem em leitos e em enxergões, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra cobrisse algum deles. E também das cidades circunvizinhas de Jerusalém afluía uma multidão, trazendo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, que eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas um anjo do Senhor abriu de noite as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, disse-lhes: Ide e, no templo, postos em pé, falai ao povo todas as palavras desta vida. E tendo ouvido isto, entraram ao amanhecer no templo e ensinavam. Mas comparecendo o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e enviaram os oficiais ao cárcere para trazê-los.
Mas os oficiais que lá foram não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas às portas, mas abrindo-as, a ninguém achamos dentro. E quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas palavras, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto, e chegou alguém e anunciou-lhes: eis que os homens que meteste no cárcere, estão no templo postos em pé e ensinando o povo. Nisto foi o capitão e os oficiais e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E tendo-os trazido, os apresentaram no sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos admoestamos que não ensinasseis nesse nome, e eis que tendes enchido Jerusalém com o vosso ensino e quereis trazer sobre nós o sangue desse homem. Mas Pedro e os apóstolos responderam: importa antes obedecer a Deus que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, que vós matastes, pendurando-o num madeiro. A eles elevou Deus com a sua destra a príncipe e salvador, para dar arrependimento a Israel e remissão de pecados. E nós somos testemunhas destas coisas e bem assim, o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Atos, v. 12:32. O cristianismo é uma reunião, um congregado completo de boas obras. Assim como o mundo não consiste unicamente de terras, de mares e de rios, mas é tudo o que nele existe de bom, de útil, de indispensável à vida, à instrução e ao progresso, também o cristianismo é substância, é a luz, é vida para todos os que ingressam em suas fileiras. Todos os dons, todas as faculdades, quais clareiras abertas a um mundo novo, tudo o que é indispensável à vida moral e espiritual, que exalta o coração, que consubstancia o cérebro, que enobrece a alma, que eleva, dignifica e espiritualiza o homem, tudo encontramos no cristianismo. Observemos a união daqueles crentes que formavam a comuna cristã, o seu desinteresse, o seu espírito de concórdia, de paz, de humildade, e de outro lado as extraordinárias lições que os Espíritos Santos lhes davam por intermédio dos apóstolos. Observemos os fatos maravilhosos que se desdobravam a todo momento às suas vistas, o desenrolar de cenas admiráveis, patéticas que repercutiam de quebrada em quebrada na Judéia, atraindo homens, mulheres, crianças, são os que iam beber no cálice da revelação a sabedoria que enaltece, o amor que embalsama, a fé que salva, enfermos, uns caminhando trôpegos, mas por seus próprios pés, outros carregados por mãos piedosas em leitos e enxergões, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra cobrisse algum deles. Imaginai as romarias que enchiam as estradas, vindas de todas as cidades circunvizinhas em direção a Jerusalém, conduzindo atormentados pelas enfermidades, e subjugados por espíritos obsessores, que recebiam a saúde, o remédio que os libertavam do mal. Observai ainda mais as pregações dos apóstolos que conduziam numa urna triunfal a doutrina do ressuscitado, ao mesmo tempo que enfrentavam a sanha herodiana, dos sacerdotes e governos com aquele denodo que lhes era peculiar, com aquela coragem que só mesmo os santos espíritos lhes podiam dar, e tereis estampado às vossas vistas um quadro ainda muito mal delineado, do heroísmo em sua mais alta expressão, da verdade com suas fulgurações modeladas em cores inéditas, não só para aquele povo de então, como até para o povo de hoje. Poderemos, porventura, admitir que os grandes daquele tempo, os sacerdotes que se diziam guardas da lei, não vissem diante de seus olhos o que outros, de longínquas terras observavam e compreendiam? Viam e sabiam que uma nova luz havia baixado ao mundo, mas a inveja quando chega a denegrir a alma, modifica todas as cores, obscurece todo o entendimento, endurece o coração e desorienta o espírito, atirando nos baratos da descrença e da materialidade. O sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, feridos no seu orgulho, cheios de inveja, pois, apesar de sua grandeza não podiam fazer o que faziam os apóstolos, a despeito da sua sabedoria, sendo absolutamente impotentes para imitar os humildes pescadores, fizeram-nos prender e os recolheram na prisão. Eles não podiam prever que aquele recurso extremo que usavam, contra a lei, contra a justiça,
Contra a verdade, seria mais uma oportunidade, proporcionada ao Espírito, para sua ostensiva manifestação, destruindo o poder dos poderosos e dando forças aos humildes. E assim aconteceu, o Espírito que movimenta os ares e faz tremer a terra, o Espírito que traz em suas mãos potentes, as chaves de todas as prisões, o fogo que tudo consome, não poderia permitir que seus representantes e intermediários permanecessem no cárcere sob o jugo dos grilhões. E deste modo libertos da prisão e com ordem expressa para pregarem no templo, assim foram encontrados aqueles que, sequestrados, afastados de sua tarefa espiritual, tiveram, a seu turno, ocasião de ver e sentir a misericórdia de Deus e seu grande poder. Que fenômenos maravilhosos! E quem os poderá esclarecer, explicar, confirmar e melhor glorificar do que o Espiritismo? Pois, mesmo após a deslumbrante manifestação a que acabavam de assistir, o sumo sacerdote e seus companheiros, não se deram por vencidos e tentaram, mais uma vez, subjugar os apóstolos, valendo-se para isso da sua autoridade e seu prestígio. Mas suas pretensões não surtiram efeito, importa antes obedecer a Deus que aos homens, disse Pedro. Quão luminosas são estas palavras e quão poucos são os que as obedecem no dia de hoje, mesmo decorridos 1900 anos desde a manifestação do Filho do Altíssimo na Terra. A vida dos apóstolos e seus atos constituem um espelho que reflete as luzes do puro cristianismo. Quem os estudar e se esforçar por imitá-los não deixará de ter as bênçãos de Jesus, e a proteção dos eminentes espíritos que dirigem a falange do Consolador que já se acha no mundo. O parecer de Gamaliel. Mas eles, quando ouviram isto, se enfureceram, e queriam matá-los. Levantando-se, porém, no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os apóstolos por um pouco, e disse: Israelitas, atentai bem o que ides fazer a estes homens. Porque faz algum tempo que Teudas se levantou, dizendo ser alguma coisa, ao que se juntaram uns 400 homens, e ele foi morto e todos quantos lhe obedeciam, foram dissolvidos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento e levou muitos consigo, esse também pereceu, e todos quantos lhe obedeciam, foram dispersos. E agora vos digo, não vos metais com esses homens, mas deixai-os, porque se este conselho ou esta obra for de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não sejais, porventura, achados, até pelejando contra Deus. E concordaram com ele, e tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em o nome de Jesus, e soltaram-nos. Eles, pois, saíram do sinédrio, regozijando-se por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus, e todos os dias no templo e em casa não cessavam de ensinar e pregar a Jesus, o Cristo. Capitão V 33:42. O apóstolo disse: Eu, com Deus, sou tudo, e sem Deus, embora esteja com os homens, nada sou. Aqueles que estão sob o amor de Deus, são retos de juízo e suas sentenças são sábias. O parecer de Gamaliel é lembrado a cada passo para iluminar aqueles que caminham nas sombras da morte. Todos os conselhos e todas as obras só podem prevalecer se forem sustentados pelo influxo divino. Jesus disse: Tudo passa, passa a terra, passam os céus, mas a minha palavra não passará. E em outra ocasião acrescentou: A palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim o Pai me diz como devo falar. Quantas obras têm desaparecido neste mundo? Quantos conselhos se tem dissolvido? Do Templo de Jerusalém, que custou 40 anos de trabalho, não ficou pedra sobre pedra. Onde estão os grandes monumentos que eram o orgulho das civilizações extintas? Tudo passou e tudo passa. Se os homens, antes de derruírem uma obra, ou extinguirem um conselho, observassem se tal obra ou tal conselho provinha ou não de Deus, tomariam, sem dúvida, resoluções mais acertadas e evitariam sofrimentos e dores causados por julgamentos injustos. Gamaliel, sábio doutor da lei, membro do Sinédrio, conquanto também fariseu,
Não se deixou levar pelo absolutismo sacerdotal, e, erguendo a voz naquele momento em que tinha de dar prova da sua consciência perante Deus, começou lembrando o fracasso dos que perseguiram a Teudas, a Judas e ao Galileu. Mas hoje, mas amanhã, os perseguidores serão perseguidos e seus juízos revelar-se-ão manifesta obra de iniquidade. O mundo, infelizmente, está sob a ação da iniquidade, mas todos aqueles que temem a Deus, devem abster-se de julgamentos injustos, baseados sempre em juízos infundados, pois a justiça divina virá sem misericórdia sobre aquele que não tiver misericórdia. Os apóstolos, pelo que estamos observando, executaram a sua tarefa com grande coragem, independência das injunções clericais, contrariando as ordens arbitrárias dadas pelos representantes do governo de Jerusalém. Açoitados, injuriados, caluniados e perseguidos, eles se glorificavam nas suas próprias chagas, por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E não se cansavam de ensinar no templo e pregar a Jesus, o Cristo. Exemplo edificante que nos legaram. Quem será capaz de lhes seguir as pegadas? Quem será capaz de imitar essa abnegação, o espírito de sacrifício, o desapego às coisas terrestres, esse grande amor à verdade? Só assim praticando, só observando estritamente os seus preceitos e os seus atos é que poderemos aproximar-nos de Jesus e merecer do Mestre, o nobre título de discípulos seus. Concluindo, relembramos aos leitores, a sentença de Gamaliel, mestre que foi de Saulo, quando tiverem de julgar os seus semelhantes e se arvorarem em juízes dos homens, se este conselho ou esta obra for dos homens, se desfará por si mesma, mas se for de Deus, não podereis desfazê-la, para que não sejais, porventura, achados, até pelejando contra Deus, dispenseiros da comuna. Nesses dias, porém, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles eram esquecidas na distribuição diária. E os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é justo que nós abandonemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheio de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e nós atenderemos de contínuo à oração e ao ministério da palavra. E o parecer agradou a toda a comunidade, e eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, tendo orado, lhes impuseram as mãos. Capitão Vi, 16. O estabelecimento da comuna, entre os cristãos, tornou-se um fato. Foi necessário a nomeação de dispenseiros, sem o que ficaria prejudicado o trabalho dos apóstolos. Como poderiam eles satisfazer seus compromissos doutrinários, dedicarem-se à oração, à cura de enfermos, etc., se ficassem ocupados com a recepção das coisas materiais e sua repartição entre toda a comunidade? Demais, não queriam a seu cargo as finanças da comuna. Deliberaram entregar essa tarefa a pessoas dedicadas, solícitas, de espírito de justiça e sem outros compromissos especificados. Foi assim que concordaram escolher 7 varões, dentre os quais se salientava o poderoso médium, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Estevão, que, como veremos adiante, sofreu grande perseguição do farisaísmo, sendo apedrejado, de cuja morte participou Saulo, como ele próprio afirmou depois de convertido em Paulo. A organização da comuna tornou-se um fato de grande importância na Judéia, tendo sido esta instituição provavelmente muito combatida, pois, de forma alguma poderia agradar ao sacerdotalismo dominante, nem ao capitalismo, que viam naquelas ideias novas um perigo para sua fortuna, para seu apego ao mando e às posições. Os atos não dão notícia circunstanciada da nova instituição cristã, mas é presumível que ela se mantinha como uma organização admirável. Basta ver a boa vontade com que todos os aderentes se despojavam do que tinham, entregando seus haveres à comunidade, para compreender que a classe laboriosa congregada à comuna,
fazia o mesmo com seus salários para a manutenção de tal instituição. Esta afirmação é concludente, pois não se poderia conceber que uma multidão composta de mais de 5.000 homens vivesse em completa indolência, unicamente rezando. Naturalmente, antes de irem para o trabalho deveriam fazer suas orações, e à noite, estudos evangélicos sob a direção de alguns apóstolos, bem como orações, mas durante o dia entregavam-se ao labor cotidiano, tanto mais que a comuna se compunha de homens do trabalho, lavradores, operários, pescadores, tecelões, etc. A concepção dos apóstolos sobre a fundação da comuna pode ser considerada como uma ideia muito adiantada para aqueles tempos. Mesmo agora, se ela fosse estabelecida, não vingaria. Ideia prematura, é ideia irrealizável, e quando chega a realizar-se a sua execução é de pouca duração. Foi o que aconteceu no tempo da propaganda do cristianismo. Não discutiremos nesta obra as vantagens ou desvantagens do estabelecimento das comunas na nossa época. Basta dizer que a comuna cristã não deu resultado. Aquele que quer praticar a doutrina de Jesus Cristo, não trabalha mesmo para si, mas sim para a comunidade. Somos devedores à humanidade de tudo o que possuímos, porque esta vive perfeitamente sem o concurso de qualquer de nós e qualquer de nós não pode viver sem ela. As doutrinas personalistas, que têm por mira o capitalismo, são egoístas e anticristãs, pois o Cristo ordenou a seus discípulos o amor do próximo e o capitalismo é o amor pessoal, quando muito limitado ao amor da família. Seja como for, as pregações dos apóstolos, assistidos pelos espíritos da sábia falange, deram magníficos resultados, aumentando todos os dias o número de crentes, e até sacerdotes se convertiam à nova fé. Estevão no Sinédrio. E Estevão, cheio de graça e poder, fazia grandes prodígios e milagres entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que diziam, temo ouvido proferir palavras de blasfêmias contra Moisés e contra Deus, e também sublevaram o povo, aos anciãos e aos escribas, e investindo contra ele, arrebataram-no e levaram-no ao sinédrio, e apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, há de destruir este lugar e há de mudar os costumes que Moisés nos deixou. E todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. V. 815. As manifestações de espíritos ilustram todos os livros sagrados. Tanto no Velho, como no Novo Testamento, elas constituem o fundamento sobre o qual se assenta o monumento da fé que um dia há de abrigar a humanidade inteira. Estevão foi um grande médium. Além de prodígios que fazia publicamente, gozava do dom da sabedoria, de que Paulo fala em sua epístola aos Coríntios, e ainda era médium de transfiguração, segundo se nota no trecho. O próprio Lucas, dirigindo-se a Teófilo, diz positivamente que ele falava com o auxílio do Espírito, ou para melhor dizer, que o Espírito falava por ele. Era, enfim, um grande médium falante, faculdade esta catalogada no Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Mas, essas manifestações e esses dons não agradavam ao sacerdotalismo hebreu, como não agradam hoje ao sacerdotalismo romano e protestante, de modo que fez-se mister por um termo a todos aqueles fenômenos, chamados hoje psíquicos ou espíritas. E como Estevão era um homem impoluto, contra quem queixa nenhuma podia haver, arranjaram testemunhos falsos, homens sem pudor, sem caráter e sem brio, que se venderam para acusar o grande profeta do Senhor. Nunca faltaram, como não faltam, Judas no mundo para atraiçoarem o próximo e venderem até a sua própria alma aos plutocratas de todos os tempos. Assim como o mundo está sempre cheio de Herodes, de Pilatos, de Caifases, a concorrer para o crucificamento do primeiro justo que encontrem. Vemos, porém, em Atos,
que apesar de toda a acusação lançada contra Estevão, os seus próprios acusadores e inimigos, fitando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. A defesa de Estevão e sua morte. A defesa de Estevão é uma peça oratória de grande valor histórico. O profeta, homem de instrução, conhecia a fundo o Antigo Testamento, e, assistido pelo Espírito, para justificar a sua atitude, dissertou largamente sobre a história do povo hebreu, lembrando as manifestações recebidas por esse povo, a lei mosaica, e muitas outras passagens dignas de menção. O sacerdotalismo judaico fundava a sua religião nos livros do Antigo Testamento, mas interpretavam-no à letra, fazendo o que fazem hoje os sacerdotes católicos e protestantes, torcendo o sentido das Escrituras, suprimindo passagens, saltando por sobre versículos, etc. Estevão já sabia de tudo isso, isto é, do sistema sacerdotal, mas quis cumprir o seu dever relembrando aqueles homens que concentravam em suas mãos o poder e a justiça, a história bíblica, na qual também Estevão baseava a sua doutrina. E logo que o sumo sacerdote o inquiriu sobre a acusação de que era vítima, ele começou a falar: irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando este na Mesopotâmia, antes de habitar em Charrã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Charrã. E dali, depois de falecer o pai, passou por ordem de Deus para esta terra, onde vós agora habitais, e nela não lhe deu herança nem sequer espaço de um pé, e prometeu dar-lhe em posse e depois dele à sua posteridade, não tendo ele ainda filho. E Deus disse que a sua posteridade seria peregrina em terra estrangeira, e que a escravizariam e matariam por 400 anos, e eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque gerou Jacobe, e Jacobe aos 12 patriarcas. E os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no para o Egito, mas Deus era com ele e livrou-o de todas as suas tribulações e deu-lhe graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador do Egito e de toda a sua casa. Sobreviveu, porém, uma fome em todo o Egito e em Canaã, e grande tribulação, e nossos pais não achavam que comer. Mas quando Jacob soube que havia trigo no Egito, enviou ali nossos pais pela primeira vez, e na segunda, José descobriu-se a seus irmãos, e sua linhagem tornou-se manifesta a Faraó. E tendo José enviado mensageiros, mandou vir seu pai Jacobe, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacobe desceu ao Egito, e ali morreu ele e nossos pais, e foram trasladados para Sichem e postos num túmulo que Abraão comprou por certo preço em prata aos filhos de Emor em Sichem. À proporção que se aproximava o tempo da promessa que Deus fez a Abraão, crescia o povo e multiplicava-se no Egito, até que levantou-se ali outro rei, que não conhecia José. Este rei usou de astúcia contra nossa raça e afligiu nossos pais, ao ponto de fazê-los enjeitar seus filhos, para que não vivessem. Por este tempo nasceu Moisés, e era formosíssimo, e por 3 meses criou-se na casa de seus pais, e quando ele foi exposto, a filha do faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi instruído em toda a sabedoria do Egito e era poderoso em palavras e em obras. Mas quando ele completou 40 anos, veio-lhe ao coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo um homem tratado injustamente, defendeu-o e vingou ao oprimido, matando o egípcio. Ora, ele julgava que seus irmãos entendiam que por mãos dele Deus os libertava, mas eles não o entenderam. E no dia seguinte apareceu a 2, quando brigavam e procurou reconciliá-los dizendo: homens, vós sois irmãos, para que maltratais um ao outro. Mas o que fazia injúria ao seu próximo, repelia-o, dizendo: quem te instituiu chefe e juiz entre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? Moisés ouvindo isto fugiu e tornou-se peregrino na terra de Madiã, onde gerou 2 filhos. Passados mais 40 anos,
apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo do Senhor numa sarça ardente. Quando Moisés viu isto, maravilhou-se da visão, e ao chegar-se para contemplá-la, ouviu-se esta voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacobe. E Moisés ficou trêmulo, e não ousava contemplá-la. Disse-lhes o Senhor: Tira as sandálias de teus pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Vi, com efeito, o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido, e desci para o livrar. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem não conheceram, dizendo: Quem te constituiu chefe e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador por mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e milagres na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por 40 anos. Este é Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Este é aquele que esteve na igreja no deserto com o anjo que lhe falara no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu oráculos de vida para vos dar, e a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e nos seus corações voltaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que foi feito dele. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, e alegravam-se nas obras das suas mãos. Mas Deus voltou deles a sua face e os entregou ao culto das hostes do céu, como está escrito no livro dos profetas: Oferecestes-me, porventura, vítimas e sacrifícios por 40 anos no deserto, ó casa de Israel, e não levantastes a tenda de Moloche e a estrela do Deus Rempon, figuras que fizestes para as adorar. Assim remover-vos-ei para além da Babilônia. Nossos pais tiveram no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenou o que falou a Moisés, dizendo que o fizesse conforme o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, sob a direção de Josué, tendo-o por suas vezes recebido, o introduziram na terra, ao conquistá-la das nações, que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi, o qual achou graça diante de Deus, e pedia-os achar um tabernáculo para a casa de Jacobe. Salomão, porém, edificou-lhe uma casa. Mas o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos, como disse o profeta: O céu é o meu trono, e a terra o escabelo de meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não fez, porventura, a minha mão todas estas coisas, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido? Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Eles mataram aos que dantes anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ministério dos anjos, e não aguardastes. Este discurso, brilhante peça oratória do grande profeta do cristianismo nascente, como se vai ver, não agradou ao sacerdotalismo e seus sequazes. Estamos certos que não agradará também ainda hoje ao sacerdotalismo de batina e de casaca que continua, com suas doutrinas fratricidas, a dividir a humanidade, concorrendo até com o ouro de suas igrejas para a carnificina nos campos de batalha, como está acontecendo no momento presente com a calamidade que devasta o estado de São Paulo. Ouvindo, portanto, o discurso de Estevão, o sinédrio, e mais a caterva de subservientes e fanáticos submissa ao sacerdotalismo judaico, enfureceram-se nos seus corações, diz o texto dos Atos, e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à destra de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Poderoso médium, pode-se dizer de todos os efeitos, sem mesmo lhe faltar a evidência das mais altas concepções do espírito, ele não temia a morte, pois sabia que no além-túmulo se desdobrava uma vida livre das injunções oprimentes da terra, e livre dos carrascos e turiferários do poder que viviam incensando o mal, perseguidos os justos,
caluniando a virtude e negando a Deus. Aquela gente, que se constituíra a guarda da lei e os juízes da justiça, embora tivesse diante dos olhos o quadro do decálogo com os seus preceitos, para se orientar na tarefa que assumira, violando o reino dos céus, não tardaria a desobedecer o 5º mandamento que ensinava nas suas igrejas: não matarás. E assim vemos em Atos que, tirando Estevão fora da cidade, o apedrejaram. Mas o profeta, que acreditava porque compreendia, observava e via, novos céus e novas terras onde existia a justiça, erguendo sua voz, ajoelhado em sinal de humildade suplicante, clamou ao Senhor: Senhor, não lhes imputes este pecado, e rendeu o seu espírito. Diz Lucas que Saulo consentiu neste atentado. Pode-se concluir, mutatis mutandis, que o sacerdotalismo do tempo de Estevão é o mesmo dos tempos antigos, como é o mesmo da lutuosa época da Inquisição. É o mesmo sacerdotalismo de hoje que absolve os assassinos e ladravazes e condena os justos, que benze espadas e batiza canhões, que dá comunhão com hóstias, representando Jesus Cristo, aos que vão para as trincheiras matar a seus irmãos, que empunham o sabre e o fuzil para levar à morte as populações e que de outro lado, pleiteia o vil metal por meio de ladainhas pelas ruas e missas por alma dos que foram vitimados pelos fuzis e metralhas benzidos com o esope. É a mesma gente que traz ao peito cruzes simbólicas ornadas de pedrarias para significar a Jesus, que tem sempre nos lábios o nome do Senhor, mas que não tem o Senhor no coração, e como os de antanho, fecham os ouvidos para não ouvirem as palavras do Evangelho. Grande perseguição contra os cristãos. Naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. E homens piedosos sepultaram a Estevão. Mas Saulo assolava a igreja entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão. Os que, porém, haviam sido dispersos, iam por toda a parte, pregando a palavra. Capitão 8, 1-4. Cometida a primeira arbitrariedade, as demais são de fácil execução, pois é sempre a primeira que abre o caminho para as demais. Nem bem haviam enterrado os despojos de Estevão, quando o governo de Jerusalém, de que faziam parte os principais sacerdotes, decretou a dissolução da comuna e perseguição de todos os cristãos que dela faziam parte. E como contra a força não pode haver resistência, deu-se a dispersão dos crentes que se espalharam pelas regiões da Judeia e Samaria, onde atemorizados aguardavam melhores tempos em que pudessem novamente se reunir ao influxo do Espírito. O déspota nunca age pela razão, mas sim pela força e força bruta, porque para o despotismo não há força moral. A força moral é companheira da virtude, ela censura, ensina, orienta e corrige. É por meio dela que a convicção se faz e a verdadeira fé se estabelece. A força física não conhece moral nem virtude, age arbitrariamente, ceifando vidas, desorientando, desunindo, criando fanáticos capazes de apedrejarem os justos. O déspota não conhece Deus, o seu Deus é o mando, o ouro, o ventre. Não se lhe peça justiça porque desta virtude ele só conhece a palavra, sacrifica o Cristo e absolve Barrabás. Foi o que aconteceu com os primeiros cristãos. Enquanto os ladrões e assassinos caminhavam impunes por Jerusalém, os crentes em Jesus eram dissolvidos e dispersos por paragens ignotas. Foi a estes e a outros discípulos que haviam dispersado, e se haviam constituído mais tarde em diversas regiões como Ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que Pedro dirigiu depois, as suas epístolas, insertas no Novo Testamento, epístolas essas cheias de substância e que deixam aparecer claramente a excelente doutrina que ele pregava, muito diferente desses princípios catequistas que deslustram e desnaturam o cristianismo. Não resistimos ao influxo que nos guia de transcrever trechos do grande apóstolo, sem querer por essa forma deixar de recomendar a todos, não só a leitura, mas o estudo atencioso de todas as epístolas. Logo no primeiro capitão lê-se: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia,
nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e imarcessível, reservada nos céus para vós que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação prestes a se revelar no último tempo. No qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, haveis sido entristecidos por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa que o ouro que perece, mesmo quando provado pelo fogo, seja achada para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, sem o terdes visto, amais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo indizível e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Da qual salvação inquiriram e indagaram muitos profetas que profetizaram acerca da graça que devia vir e vós, indagando quando e que tempo era essa que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao testificar anteriormente os sofrimentos que haviam de vir a Cristo e as glórias que o seguiriam, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós, eles administravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam atentar. Mais adiante diz, se invocar como Pai aquele que, sem deixar de se levar por respeitos humanos, o julga segundo a obra de cada um, vivei em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que fostes resgatados das vossas práticas vãs que por tradição recebestes de vossos pais, não por coisas corruptíveis, como o ouro e a prata, mas pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e imaculado, conhecido, na verdade, antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por ele tendes fé em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança fossem em Deus, uma vez que tendes purificado as vossas almas na vossa obediência à verdade que leva ao amor não fingido dos irmãos, de coração amai-vos uns aos outros ardentemente, sendo regenerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, o qual vive e permanece. Porque toda a carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva, se case a erva, e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. E, 17 a 25. A doutrina apostólica exclui culto e holocausto, nada tem ela em comum com os ídolos, estátuas e os sacramentos das igrejas, é uma doutrina essencialmente espiritual, de culto interno, que exorta a alma ao progresso, à luz, ao amor. A ação de Filipe e conversão de Simão, o mago. E Filipe, descendo à cidade de Samaria, proclamava-lhes Cristo. A multidão unânime estava atenta às coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os milagres que estava fazendo. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saiam, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve muito regozijo naquela cidade. Ora, havia ali desde algum tempo um homem chamado Simão, que praticara a mágica e fizera pasmar o povo de Samaria, dizendo ser ele um grande homem, e a este atendiam todos, desde os pequenos até os grandes, dizendo, este é o poder de Deus, que se chama Grande. Eles o atendiam, porque com as suas mágicas por muito tempo os tinha feito pasmar. Mas quando creram em Filipe que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, faziam-se batizar homens e mulheres. O mesmo Simão também creu e, depois de batizado, estava continuamente com Filipe e admirava-se, vendo os milagres e grandes prodígios que se faziam. V. 5:13. Os apóstolos são impertérritos, intimoratos porque agem sob o influxo do Espírito. É o Espírito que vivifica, que encoraja, conforta, anima e faz, de fato, todas as obras. Aqueles que estão sob a direção de um bom Espírito, operam maravilhas. Haja vistas ao que ocorreu a Elias, a Eliseu, a Daniel e a tantos outros de que fala a antiga dispensação que chegaram a tapar as bocas dos leões, fizeram cessar as chuvas e depois fizeram chover sobre a terra. Filipe era um agraciado do Espírito.
Onde chegava reproduzia os milagres de Jesus, os espíritos imundos eram expelidos dos possessos, os paralíticos e coxos eram curados e o evangelho era anunciado. Muitos existiram no mundo que operaram maravilhas, mas nenhum deles pode reproduzir totalmente o que fizeram os profetas e apóstolos do Senhor. No Egito os magos só conseguiram reproduzir 3 maravilhas das que Moisés operou, mas mesmo as serpentes que se tornaram das suas varas, foram tragadas pela serpente que o legislador hebreu transformou de seu bastão. Nos primeiros tempos do cristianismo também houve o Simão Mago, que operou muitas maravilhas, pois era dotado de todas as mediunidades, exceto uma, como se vai ver. Mas como era homem que recebia o Espírito, dobrou a cerviz ante Filipe e proclamou sem reserva sua nova crença em vista da pregação do Evangelho, que anuncia a recepção do Espírito para todos os que creem em Jesus. E tão inclinado era Simão às coisas espirituais que estava continuamente com Filipe e se admirava vendo os milagres e grandes prodígios que se faziam. Mas Simão era homem de dinheiro e ambicionava mais dons, não conhecia a doutrina, por isso tinha pretensões que não estavam concordes com o espírito do cristianismo, como vamos ver adiante. Enfim, Samaria toda estava agitada ante um homem que havia operado naquela região grande revolução. Os crentes aumentavam todos os dias, o evangelho era anunciado e os discípulos da nova fé cresciam em número e em virtude, apesar de todas as perseguições que lhes moviam os grandes de então. Chegada de Pedro e João a Samaria. Exortação a Simão. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe a Pedro e João, os quais foram para lá, e oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia ainda descido, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, sendo-lhes impostas as mãos de Pedro e João, recebiam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dai-me também este poder, que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Mas Pedro disse-lhe: Pereça contigo o teu dinheiro, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Arrepende-te, portanto, desta tua maldade, e roga ao Senhor que, se é possível, te seja perdoado este pensamento do teu coração, pois vejo que estás em um fel de amargura e nos laços da iniquidade. Disse Simão: Rogai vós ao Senhor por mim, para que nada do que haveis dito, venha sobre mim. Eles, pois, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Capitão 8, v. 14:25. A primeira coisa que se aprende nesta passagem, é que havia no tempo apostólico uma forma de mediunidade que consistia em fazer desenvolver nas pessoas aptas para receberem o Espírito, a sua faculdade mediúnica. Essa mediunidade era rara. Pedro e João tinham essa faculdade, assim como Paulo também a possuía, como veremos adiante. Os apóstolos adotavam o sistema de rogarem primeiramente ao Senhor para que os crentes recebessem o Espírito. Era ao mesmo tempo uma oração a Deus e uma invocação aos Espíritos. Depois faziam a imposição das mãos sobre os novos prosélitos. Foi o que aconteceu em Samaria. Como nenhum dos convertidos por Filipe houvesse recebido o Espírito, Pedro e João impuseram as mãos sobre eles, e eles davam a manifestação dos Espíritos que lhes serviam de protetores, de guias espirituais. Ora, Simão, o mago, possuidor como dissemos, de todas as mediunidades, e que já havia observado os prodígios operados por Filipe, não conhecia esse novo dom, ficando, por isso, maravilhado e desejoso de possuí-lo. Como ele poderia fazer para alcançar o seu desiderato, o seu desejo, aliás, muito natural? Neste mundo, o que há de melhor, de mais útil, de mais atraente, de mais belo, de mais poderoso, de mais caro é o dinheiro. Simão estava disposto, tal a sua inclinação para as coisas espirituais, a entregar aos apóstolos todo o seu dinheiro, em troca desse dom espiritual.
Também o rabiscador destas linhas, se tivesse muito dinheiro e tivesse certeza que qualquer dom espírita se poderia alcançar com dinheiro, não relutaria em se despojar de bens, para a conquista de um tesouro que os ladrões não alcançam e as traças não corrompem. Pedro, que conhecia o coração de Simão, teve compaixão dele, mas precisava